Salve, salve, alunos! Estamos de volta para mais uma aula de História. E eu digo História geral. História geral, é isso mesmo. Aluno, nas últimas aulas, nós já começamos a falar sobre a Idade Antiga, né? Já passamos, e aí entramos na Idade Medieval, ainda estamos na Idade Medieval. Tanto é que na aula de hoje, nós iremos ver a situação da cultura medieval, a questão da igreja e etc, tá bom? Desde já, oriento vocês a abrir os seus cadernos, fazerem as anotações, procurar anotar tudo, porque justamente vocês poderão utilizar isso no dia da prova, ou seja, revisar, estudar para fazer uma excelente prova, tá certo? Na aula de hoje, olha só o que nós temos aí, a igreja e a cultura medieval. Nossa, professor, que massa a aula de hoje. É isso mesmo. Aluno, na verdade, nós iremos navegar, vamos desfrutar nesse mundo medieval no que se diz respeito à cultura. Professor, como é que era a cultura nesse período? Bom, é o intuito da aula de hoje. Então, a igreja e a evangelização na Europa Ocidental, especificamente Europa Ocidental. Tá bom? Aí depois nós temos a questão da evangelização nas Américas, a chegada dos jesuítas para catequizar o nosso nativo e etc. Mas aí é a história do Brasil lá na frente. Olha que legal, aluno. A ação da Igreja Católica dentro do período medieval, né? E como estava organizado o clero dentro da igreja? Vocês já estudaram comigo em outras aulas, eu tenho um clero secular, eu tenho um clero regular, eu tenho o alto clero e também tenho o baixo clero, tá certo? Na aula 31.1 de hoje, nós veremos isso. Claro que para toda aula eu tenho as habilidades. E a habilidade de hoje é analisar a atuação dos movimentos sociais, olha aí, que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. E diga-se de passagem, vem para mim, essa ruptura entre o Estado e a igreja. Olha só, essa divisão de poder que existiu lá atrás. Quem é o Estado? Quem é a igreja? Como está organizado o Estado? Como é que está organizada a igreja? Nesse processo de conflitos, de mudanças e de ruptura, vai ser marcado pela idade medieval. É o que vocês verão tudo a partir de agora. Porque quando você fala sobre a cultura medieval, nós podemos elencar aí uma série de itens primordiais. E esses itens, eles acabam se tornando uma modificação para a idade moderna, que vai chegar até a idade contemporânea e que chega até o pós-contemporâneo, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, a cultura que nós aprendemos hoje, ela vai buscar no passado toda a sua origem, toda a sua transformação, até os dias atuais. Tá bom? Na aula de hoje, começamos então com essa imagem de igreja, uma igreja medieval. Aluno, essa é uma igreja gótica. Sabe por que é gótica? Porque ela parece os alfinetes saindo da terra. As torres são pontiagudas. Então, eu terei igrejas barrocas, góticas, né? E, assim, a estrutura dessas igrejas era de chamar muita atenção. Eu vou te dizer que, basicamente, as igrejas da Idade Média, aluno, quando você busca na internet uma igreja da Idade Média, logo você vê o templo gigantesco, né? Além desses templos, você vê algumas imagens nas catedrais, e isso da parte externa. Você também consegue enxergar nessas paredes, nessas muralhas das igrejas, aqueles gárgulas. Gárgulas são demônios alados. E esses demônios, ele ficava lá em cima da igreja, olhando para você. Ali, ó. Tá vendo? Ali, ó. O cidadão que passava pela igreja e olhava aqueles gárgulas, é tipo
É tipo, vamos colocar... já viu o Corcunda de Notre Dame? Pois é, que é assim. Os gárgulas ficavam, né, de cócora ali, olhando para você. Então, a pessoa que passava pela igreja e olhava aquela figura lá em cima, ele sentia um certo medo. Porque a ideia era essa mesmo. Fazer você temer a Deus, temer a igreja. E até hoje você encontra vários gárgulas nessas construções. Incrível, né? Que acaba chamando a atenção mesmo. Tá bom? Por isso, olha a imagem aí. Essa é uma imagem de uma igreja típica da Idade Medieval. Basicamente, a estrutura, a grossura das paredes é de 1,5 m, 2 até 3 metros, vai depender muito, né, do tipo de igreja que você irá encontrar. Observe, aluno, que ao lado dessa igreja eu tenho o quê? Eu tenho um cemitério. É o que vocês estão vendo. Geralmente, os cemitérios eram do lado da igreja. Teve algum período da história que as pessoas mais nobres eram enterradas dentro da igreja. E no Brasil nós temos esses vestígios das pessoas nobres que foram enterradas dentro da igreja. Vejam vocês, vou apagar aqui e busco novamente passar para vocês. Aqui eu tenho uma lápide, outra lápide, olha só, eu tenho várias lápides, certo? Várias no entorno da igreja. Só que com o passar do tempo, esses cemitérios, por precaução, por higiene, de contaminação, eles vão ser modificados. Eles irão para o local mais afastado da cidade, até para não contaminar a população. Imagine que aqui embaixo, né, acaba contaminando o lençol freático, por exemplo. Era prejudicioso. Uma questão de saúde pública. Tá bom? Avançamos. Igreja Católica. Em meio à desorganização do mundo antigo, a Igreja Católica conservou sua identidade. Isso é muito importante. A igreja, ela conservou a sua identidade institucional, preservando, inclusive, elementos de cultura grego-romana, e aí, diga-se de passagem, as missas rezadas em latim, viu? Revisto pela ótica cristã, ela difundiu o cristianismo entre os bárbaros. Levou, então, a palavra de Deus a esse povo pagão, que eram os bárbaros. Tá certo? A igreja, ela conseguiu manter unido a sua identidade institucional. Por que diz, professor? Porque ela dizia que depois da queda do Império Romano, a igreja vai ser a única instituição que vai permanecer unida. E é por isso que ela vai, de certa forma, abusar um pouco desse poder do século V ao século XVI. Vejam, senhores, o Vaticano, nós temos aí a estrutura que foi montada pela Igreja Católica. Eu chamo a atenção para vocês, olha só aqui, os santos da Igreja Católica. A Praça de São Pedro, gigantesca, é o estado do Vaticano, o menor estado do mundo. Toda uma estrutura religiosa foi montada aqui. É um dos estados que mais consegue arrecadar recursos, porque tudo aí é pago. Mas isso aqui é o poder temporal da igreja na terra. Veja, a igreja então se tornou um instrumento de unificação social, viu? Olha que legal. Diante da fragmentação política do feudalismo. Olha que legal. Tá vendo? Então, ela conseguiu unir todas as classes, todos os povos, tudo. Conseguiu devido à fragmentação do sistema feudal. Veja aí a própria igreja simbolizada pela a imagem de Maria, uma mãe
que consegue colocar debaixo do seu manto a proteção para os seus filhos. E claro que aí eu tenho papas, eu tenho cardeais, eu tenho bispos, eu tenho todas as classes sociais que a igreja consegue abraçar. Ela vai ter um papel muito importante para a sociedade. Como que foi organizado o clero? Isso aqui nós já vimos em uma outra aula passada, lembram? Pois é. Os sacerdotes da igreja dividiu-se em duas grandes categorias. Como assim, professor? Eu tenho o clero secular e eu tenho o clero regular. O clero secular vai ser formado por padres, por bispos e arcebispo. Tá bom? E o clero regular é a formação das ordens religiosas. Aí eu tenho a ordem dos franciscanos, dos beneditinos, dos dominicanos, dos carmelitas e dos agostinianos. É isso mesmo. Tá certo? Então, clero secular, padre, bispo e arcebispo. Clero regular, as ordens religiosas. Aí, agostiniano, dominicano, carmelita, etc. Tá bom? Vejam, senhores, a organização do clero. Eu tenho no centro, na parte mais alta dessa pirâmide, eu tenho o Papa. E aí eu tenho duas divisões. De um lado, o clero regular e de outro lado, o clero secular. Tá bom? Debaixo do clero regular, eu tenho quem? Os abades e os superiores gerais. Abaixo deste, eu tenho quem? Os superiores das ordens e dos mosteiros. Que a base de tudo, de toda essa igreja, são eles, frades e religiosos, dentre os quais os sacerdotes regulares. Para o clero secular, abaixo deles eu tenho quem? Bispos e patriarcas. Abaixo deles eu tenho quem? Sacerdotes seculares. Tá vendo? Então, é uma divisão. Dentro da própria igreja, hoje, você pode sair padre diocesano ou padre paroquiano. O padre diocesano é aquele que vai morar na diocese. O padre paroquiano é aquele que vai morar com outros irmãos sacerdotes e vive em comunidade. O padre diocesano, ele pode até morar com a família dele. Ele pode até trabalhar, ganhar um dinheiro por fora, lecionando, por exemplo. Né? Agora, o padre paroquiano, não. Ele mora junto com os demais padres em uma paróquia. Tá? Tem um local específico. Nem sempre a autoridade papal foi aceita por todos os membros da igreja. Como assim, professor? Aluno, não era unânime, não. Se você perceber, dentro de uma política, tem aqueles que concordam com o teu pensamento, que apoiam os teus projetos, e não. Você sempre vai contar com favor e contra. Na igreja não vai ser diferente. Nós temos, de repente, mas professor, não deveria ser assim. Mas infelizmente. Numa sala de aula, você tem sempre alguém que é a favor e alguém que é contra. Normal. Na política, da mesma forma. Na sociedade, do mesmo jeito. E por que não na igreja? Então, se eu tenho aí um candidato cardeal para ser papa, se eu apoio ou não o projeto dele, isso vai de mim. Eu não sou obrigado a apoiar. Mas todo mundo vive ali como sim, mas existe a simpatia e a empatia, né? Infelizmente, isso acontece. Então, nem todo mundo comungava da ideia do outro, tá certo? Continuo no quadro. Olha lá. Gregório Magno, de 540 a 604. Foi o primeiro a ter o apoio da maioria para administrar a igreja. Aí você pergunta, professor, o que ele fez? Bom, de repente ele prometeu algo para os demais membros, ou não, ou talvez os membros, os companheiros, viram em Carlos Magno uma pessoa ideal para estar à frente, para comandar. Isso é uma questão de leitura daquela época, tá bom? Na sequência, olha aí. Nós temos Gregório Magno recebendo. É claro que isso é uma figura ilustrativa,
mas a inspiração do Espírito Santo, né? Recebendo aí, de repente, um comunicado, digamos assim, uma interpretação, né? A pomba, na verdade, ela simboliza o Espírito Santo. Então, é uma ideia que se tem da igreja, como que se pode pregar uma filosofia, como que você possa seguir, porque tem os outros demais estão de olho em você. Não é só você que tem esse ensinamento, mas boa parte da igreja procura ampliar o seu leque de conhecimento e em busca do melhor para a comunidade. O poder temporal da igreja, temporal já fala de tempo, de terra, né? O Papa, desde 756, ele era o administrador político do patrimônio de São Pedro. Esse patrimônio de São Pedro, na verdade, é o Estado da igreja. Aquele Estado que vocês viram agora há pouco. Né? O Vaticano é o menor Estado do planeta. Tá bom? Então, o Papa que está à frente da religião, à frente da congregação, da instituição, ele representa São Pedro da Terra. E, ao mesmo tempo, ele tem que zelar pelo patrimônio deixado ou conquistado pela igreja ao longo do tempo. Também tem isso. E não são poucos, não, senhores. Não é pouca coisa. É muitas informações. É muita riqueza que foi deixado e tem que saber administrar. Para você ter uma ideia, o próprio Vaticano tem um banco particular dentro do Vaticano, para você ver o tanto que é arrecadado ali nas visitações. Tudo é pago. Se é caro ou não, mas é pago. Para você entrar, para você visitar, para você comprar, tudo ali é pago. Eu li uma matéria um tempo desse, que por ano o Vaticano recebia em torno de 2 a 3 milhões de recursos, ou era bilhões, ou 6 milhões. Era muito dinheiro. E nós sabemos hoje que as igrejas, existe leis que proíbem que as igrejas paguem os impostos, tá certo? E a igreja não paga imposto. Então, ela recebe dos fiéis que vão visitar, que vão conhecer, e acaba deixando lá suas doações, tá bom? Avançamos. Vejam, a estrutura para você assistir uma missa com o Papa, que de vez em quando ele sai numa janela dessa daí e participa. Claro que você vai ter que pagar também para estar nessa multidão aí. Todo mundo que vocês estão vendo aí, eles pagaram para poder entrar. Agora, não sei quantos em reais que é o valor dessa entrada. Mas não pense você que é de graça. Né? Vem para mim, é nessa ideia que lá no passado, quer dizer, mais lá na frente vocês verão, o Martinho Lutero, ele vai ser indicado para conhecer o Vaticano, e quando ele o conhece, ele sai de lá decepcionado, né? Que vê a questão da usura, da simonia, as feiras de indulgências, e ele começa a questionar esse poder capitalista. Aí é quando ele resolve escrever sua própria Bíblia, pegando a Bíblia católica e resumindo e criando a Bíblia dos luteranos, que são os protestantes, como foi chamado a vida inteira. Os príncipes alemães concordaram em apoiar Lutero, e Lutero, então, racha com a igreja, e aí uma nova religião acaba surgindo, que são os protestantes. Não é hoje os evangélicos. Mas tudo tem um fundamento. Não foi por acaso, foi uma leitura que ele fez. Então você imagina, nós vamos chegar depois dessa parte aí, na venda de indulgências, né? A compra da salvação para poder entrar no reino de Deus. Enfim, nós não estamos questionando o poder da igreja. Nós estamos passando para você, aluno, como ocorreu isso lá atrás. Mas isso que o professor de História, Loures Baixo, está falando aqui, não tem que abalar a tua fé, porque a fé é algo inabalável. Isso aqui, a fé é daqui, ó, é da tua crença, é do teu coração.
O que o professor Osmar está falando é o registro histórico que ficou guardado e que até hoje está nos livros, né? Agora, as interpretações são diversas e não cabe eu achar que assim é correto ou não. Não cabe a mim, cabe a você, tá? Nós só estamos passando para você os vestígios que foi deixado pela história. Continuando no quadro, olha lá. Então aí nós temos a visitação de fiéis, pessoas que vão para conhecer, ou até mesmo para poder participar de uma missa campal. Mas o templo em si, ele é gigantesco, né? Ele é fantástico, ele chama atenção. Além do poder religioso, o Papa contava também com um poder temporal. Olha que legal. Além do poder religioso, também tinha um poder temporal. Podia, olha só, o Papa podia acumular riquezas. De que forma, professor? A partir de doações de terras feitas por fiéis, que desejavam, inclusive, a salvação. Como assim, professor? Gente, é muito simples. Se você puder, assiste o filme Lutero, que vocês terão uma ideia como é que funciona. É com base na dramaturgia, vocês então podem ler o livro Lutero, que vocês irão entender como é que o Papa podia acumular riqueza. As pessoas davam dinheiro, davam terras, a terra era o bem mais precioso. Tanto é que hoje nós sabemos que as maiores possuidoras de terra no mundo é a igreja e o exército, né? A igreja, desde da antiguidade, que ela recebia a terra, as pessoas queriam ter a salvação e doavam seus bens, né, com o intuito de ser salvas. Mas a gente sabe que não foi bem assim, tá bom? Avançamos. Olha lá. É isso mesmo? O grande poder da igreja medieval passava também, veja aí, por uma aliança política com os reis, junto com os senhores feudais, a ponto dela receber inserções de imposto. Olha aí, eu acabei de falar para vocês lá atrás que as igrejas, elas não pagam impostos, tá certo? Mas isso não é de hoje, é de muito tempo. Se de repente, daqui a 5, 10 anos, alguém vier aí e falar assim, olha, a partir de hoje a igreja vai pagar imposto. E agora? Porque elas recolhem bastante dízimo, né? Tem recursos próprios para poder trabalhar e etc. Mas essa combinação entre os senhores feudais e a aliança política com os reis fizeram com que os templos não viessem a pagar impostos, tá bom? Ficasse isento. Olha lá. Calcula-se que a Igreja Católica tenha chegado a controlar 1/3 das terras cultiváveis da Europa Ocidental. Bem para mim, eu acabei de falar para vocês, a igreja recebia terras como forma de pagamento para a salvação. 1/3 das terras cultiváveis da Europa pertencia à igreja. E aí, com isso, a igreja acabava arrendando suas terras, dando para as pessoas trabalharem, e com isso ela recebia em troca os grãos. E muitas das vezes doava esses grãos para as famílias carentes, para os mais necessitados. Era um dos fundamentos da igreja. Tá bom? Continua. A igreja era uma senhora feudal. Viu aí? Numa época em que a terra constituía a principal base da riqueza. Quem tinha terra, galera, era riquíssimo. Como teve um período, quem tinha trigo era rico. Quem tinha ouro era rico. Sal era rico. Então, a principal moeda econômica de recursos, de valorização, nesse período medieval, vai ser a terra. Quanto mais terra você tiver, mais rico você é, mais poderoso também. Por quê? Você se torna um senhor feudal, você acaba tendo servos, vassalos, que vão criar exército, que vai dar apoio para você, e o teu poder vai crescer mediante o apoio dos teus vassalos. Logo, você, senhor feudal, se torna sucerano. Tá bom? Olha lá. Nessa pirâmide, se percebe, eu tenho em cima o senhor feudal, a figura do rei, né? Abaixo eu tenho o clero, que é a figura da igreja. E abaixo eu tenho os nobres e guerreiros, que é uma classe mais desenvolvida, mais selecionada.
E por último, eu terei os servos. Não é escravos, são os servos, é o povão. Tá bom? Essa questão da investidura, nós já trabalhamos numa última aula também, que é a promoção do servo para vassalo, não é isso? Então, a quem caberia nomear sacerdote para os cargos eclesiásticos? O Papa ou o Imperador? Também vimos uma discussão lá atrás, numa outra aula, quase semelhante a essa. Porque o poder temporal pertencia ao imperador. E o poder religioso, espiritual, pertenceria ao Papa. Então, essa questão de investidura, ela vai ser resolvida em 1722. Ou seja, cada um no seu quadrado. Fechou? Olha aí. Então, aí eu tenho duas pessoas. Eu tenho o rei e eu tenho o Papa, que simboliza o sucessor de Pedro aqui na Terra. Então, e vejo que os cetros, esse daqui, ó. Esse aqui é o cetro, tá? Que é o cajado deles, ó. Então aqui nós temos dois poderes. Eu tenho o cetro real e eu tenho o cetro espiritual. Tá bom? Então a quem caberia nomear e cuidar? Então, por exemplo, o Papa, ele não poderia ter o poder temporal e espiritual ao mesmo tempo. E nem o imperador poderia ter os dois poderes. Então, cada um no seu quadrado. Certo? No século X, por exemplo, o imperador Otto I, do Sacro Império Romano, germânico, ele passou a intervir no assunto da igreja. Como assim? Bom, bem provável que ele estava querendo também ser um papa, né? Na verdade, será que ele não estava de olho nos bens que a igreja tinha? Possa ser uma leitura, né? De repente, o próprio Otto viu que a igreja era rica e se ele fosse tanto administrador como também representante da igreja, ele teria acesso a essa riqueza da igreja. Observe vocês que nós estamos em um período que ainda estava em construção, tá? Nesse caso, se eu também comandasse a igreja, se eu estivesse à frente da igreja, eu saberia de todos os recursos, de toda a riqueza que tinha a igreja. Também tinha isso, tá? Vamos lá. Otto, ele acabou fundando bispados e abadias. Ele vai nomear seus titulares e protegeu as ações do Papa. Olha aí. Então, ele já de olho nessa riqueza, ele passa a proteger ao mesmo tempo. Tá bom? Vejam só. Um retrato romântico de Otto à frente de ruínas gregas. Esse, bem jovem, como vocês estão vendo nessa imagem, né? Pois é. Mas era a expressão desse imperador, grande líder, mas com a fundamentação voltada para o poder espiritual. Ou seja, concentrar esses dois poderes era muita responsabilidade. Por isso que essa questão de investidura vai ter que ser resolvido, tá bom? Então, esse retrato de Otto em frente das ruínas gregas, é importante que vocês possam entender essa dinâmica. As investiduras, que é a mesma coisa que nomeação, né? Ou promoção, que você está promovendo alguém a alguma coisa, ou você está nomeando alguém a algo, né? Ela foi feita pelos imperadores que visavam interesses pessoais e do reino. Olha aí. Dando margem a corrupção do clero. Aluno, isso não é de hoje, quando você indica alguém para um cargo. Você está de olho no benefício que aquele cargo pode trazer para a instituição ou para o líder que está ali. A partir do momento que Otto, ele indica A, B, C para um determinado cargo, ele está de olho nessas riquezas. E é aí que começa a surgir a famosa corrupção do clero. Por que corrupção do clero? Você observa, senhores, que o nosso imperador, ele vê a riqueza que existe no império, como que ele pode administrar esse império, as riquezas que existem dentro dele. Então, eu tenho que colocar uma pessoa de minha confiança. É muito simples, tá bom?
Se no passado já havia isso, vocês imaginam no dia de hoje. Então, tudo é direcionado. E Otto fez isso, nomeando alguém para que pudesse dar um retorno para ele. Isso foi fato, tá bom? Para a igreja aconteceu isso, para os administradores do império também aconteceu o mesmo. Então, querendo ganhar os dois poderes, ele vai investir, vai nomear alguém de sua confiança para aquele cargo. Feito isso, senhores, ele está de boa, tá bom? Olha lá. Aí, essa imagem também, vocês já viram numa outra aula, inclusive, que é a questão da investidura, né? Quando o cara ele é promovido, ele é nomeado, nós temos ali a figura do rei, e o servo que se torna vassalo tem as suas obediências, a sua fidelidade, né? Fidelidade essa que ele acaba ganhando. Vocês viram aqui? Ele acaba ganhando... Opa, deixa eu passar aqui, voltar aqui. Ele acaba ganhando aqui uma caneta vermelha. Ele acaba ganhando uma espada, que ele tem que defender o feudo, a terra, no qual ele está trabalhando, no qual ele ganhou. Ele ganha um ramo de árvore, que simboliza o feudo, né? E, ao mesmo tempo, aquele tapinha no rosto, né? Para lembrar assim, olha, tu deve fidelidade a mim, tu fica esperto. Assim como eu te dei, eu posso tirar também. Essa é a ideia, tá bom? Avançamos, olha lá. No século XI, surge um movimento reformista, tá? Liderado pela ordem religiosa de Cluny, que pretendia recuperar o poder da igreja. Veja, olha aí, começa as tensões agora. Vai surgir um grupo no século XI, lá em Cluny, a famosa ordem religiosa de Cluny, que tinha por intenções recuperar o poder da igreja. Recuperar de quem? Da mão do imperador. Porque até então ele tinha os dois poderes, o temporal e o espiritual. Com Gregório VII no poder, foram adotadas medidas entre as quais nós temos. Veja, esse aí é o mosteiro de Cluny. Foi nesse mosteiro que começou a haver um levante com a intenção de recuperar o poder da igreja. Ou seja, quem deve comandar a igreja é algum religioso. É tipo, quem deve comandar a pasta da saúde é um professor? Claro que não. Tem que ser um médico. Quem deve comandar a pasta da educação é um médico? Claro que não. É um professor formado na educação. Então, cada um no seu quadrado. Esse movimento do século XI, no mosteiro, na ordem do Cluny, visava justamente isso. Não, cara, está errado isso. Quem deve dirigir a igreja são os religiosos. Como é que eu coloco uma pessoa que não entende o assunto à frente para comandar? É um caos que vai acontecer. Por isso que essa ordem aí acabou surgindo com o intuito de buscar a essência religiosa. Então, observe, aqui eu tenho Gregório VII, no poder foram adotadas algumas medidas, dentre as quais nós temos instituição do celibato. É isso mesmo que você viu. O celibato, vem para mim, o celibato, aluno, ele começa em 1074. Mas o que é isso? Para você entrar na igreja, você tem que ter a formação, você tem que entrar para o celibatário, para um mosteiro, para um convento, e ali você vai estudar para ser padre. Desde 1074. Olha que legal. Tá bom? O que mais? Proibição da investidura de sacerdotes a cargo eclesiástico. Olha aí, proibição. Eu não vou nomear um padre, um sacerdote, para cargo eclesiástico, cargo poder maiores, por exemplo. Eu quero que aquele padre ali seja papa. Não é bem assim. E diga-se de passagem, aluno,
Nós temos documentos, nós temos escritos, nós temos pesquisas que foram abordadas, que em alguns períodos da história, da Idade Média, você inclusive pagava para ser padre. Dependendo, pagava para ser um papa, por exemplo. Tudo existia seu preço. Nossa, então podia ser assim? Sim, era negociável. Ah, eu queria ser papa por um dia, você tem que pagar 10 mil. Ah, eu quero ser papa por um mês, ah, eu tenho que pagar 1 milhão. Entendeu? Só para sentir o gosto. É tipo você, eu quero ir para a Lua, tem que pagar uma espécie bacana. Entendeu? Mais ou menos nesse sentido aí que eu estou falando. Então, era proibido agora sacerdote serem nomeados para cargo eclesiástico. Desde 1075. 1074, toda e qualquer pessoa que queira entrar para o celibatário tem que passar por uma formação. Olha lá. Com isso, senhores, nós temos a figura da igreja, do padre, do papa, a figura do religioso, uma pessoa íntegra, mas tem que ser íntegro mesmo. Porque a pessoa entra, ele estuda, vai conhecer todos os princípios. Um detalhe, a postura social ela é fundamental. Porque aí você está vestindo a camisa de uma instituição, não é só a tua camisa em si. E isso equivale para todas as categorias. Categoria, por exemplo, dos médicos, categoria dos professores da educação, dos metalúrgicos. Mas aquela coisa, tem pessoas que se preocupam em mostrar esse comportamento e outras não estão nem aí. Tanto faz. E aí é quando toda uma categoria acaba se sujando por causa disso. Olha lá. O conflito da investidura foi resolvido em 1122 pela Concordata de Worms. Pela Concordata de Worms, que chegou na seguinte conclusão: cabe ao Papa a investidura espiritual, cabe ao imperador a investidura temporal. Tá bom? Olha lá. Essa aí é a investidura. No caso, o rei está nomeando pessoas do seu convívio, pessoas de sua confiança, tá? E isso aí é uma forma de dizer assim, olha, esse aqui eu posso nomear alguém que esteja dentro do meu controle. Observe que, no caso aí, eu tenho o rei com a coroa e com a espada, nomeando sacerdotes. Está errado. E do lado eu tenho um sacerdote, do lado direito de vocês aí da tela, esse de cinza e vermelho, é um sacerdote. Então era ele que deveria estar nomeando. Então isso acaba sendo resolvido a partir de 1122. É a famosa Concordata de Worms, tá? Quando a igreja ela passa a exercer o seu lado espiritual e o imperador o lado temporal. Então, cada um no seu quadrado. Cada um acaba se correspondendo. Por quê? Só assim, ao mesmo tempo, você observa que nós vamos ter uma divisão entre Estado e Igreja. Por muito tempo, a Igreja ela estava acima do Estado. Aqui eu tenho Igreja e aqui eu tenho Estado. Com o passar do tempo, fica aqui, ó, o mesmo nivelamento. E depois o Estado em cima e a igreja embaixo. A igreja ela é muito importante para o Estado funcionar. Ela precisa. O Estado precisa da igreja para controlar a sociedade, etc. Tá bom? Então fica assim. Hoje vocês viram a questão, a cultura da Idade Medieval e o papel da igreja desse período também. Eu espero que vocês tenham anotado tudo, porque nas próximas aulas vocês também poderão estudar esse assunto para poder fazer uma boa prova. Eu fico por aqui e aguardo vocês até a próxima aula. Tchau, tchau.